Boa noite, gente. Boa noite a todos. Estamos aí, né, com a nossa série do perdão. A minha luz não tá muito boa, ó. Ah, meu Deus do céu, mas vamos aqui. Estamos aí com a nossa série do perdão, né? E hoje é o nosso último episódio, o episódio de número 6. Eu quis fazer um pouquinho diferente. Quero te dizer que se você estiver assistindo e quiser fazer seus comentários, pode ficar à vontade, viu? E antes desse último episódio, eu quero fazer um comentário a respeito da minha vida. Deus moveu meu coração para trabalhar essa coisa do perdão, porque eu mesmo tenho algumas experiências vividas, né, de necessidade de ter que liberar perdão. Por muitos anos na minha vida, eu convivi com situações assim de pessoas me ofenderem, de pessoas me prejudicarem, de pessoas me diminuindo, né, se desfazendo de mim, se achando maiores e melhores. E à medida que eu fui estudando, buscando na palavra de Deus, Deus foi me ensinando. E nas ministrações, na igreja mesmo, recebendo palavras de vida, palavra de Deus, fui aprendendo, né, como que funciona em relação a isso, né? Independente de que a pessoa permanece errando, prejudicando as pessoas, mas nós que estamos na caminhada de fé, aprendendo com Deus, aprendendo com Jesus, temos que agir diferente, né? Temos que ser, a palavra de Deus diz que nós somos a luz do mundo, né? Nós somos o sal dessa terra. Então, temos que realmente trazer clareza, claridade e trazer sabor a esse mundo aí tão louco, né? Tão conturbado. E por muito tempo na minha vida, eu fiquei guardando no meu coração ressentimento, tristeza, e isso muitas vezes me impedia de desenvolver o trabalho para o qual Deus tinha, que tinha o chamado de Deus na minha vida, né? Que é de anunciar a palavra de Deus, de falar do amor de Deus, de testemunhar das grandezas de Deus. E isso me deixava muito triste, muito chateada, porque eu sempre sinto o meu coração arder por amor ao Evangelho, à palavra do Senhor, e via o meu ministério travado por causa de ressentimento e de tristeza e de dor e de mágoa, de muita injustiça que sendo praticada contra a minha pessoa. E ao longo, né, da caminhada de fé, a gente vai amadurecendo na fé, aprendendo na palavra de Deus. E o Espírito de Deus foi abrindo os meus olhos, me mostrando que lá na palavra de Deus fala assim, olha, quando vos injuriares e mentindo disserem todo mal contra vós, não se preocupa com isso não. Fizeram muito pior com Cristo. Em outras palavras, né? Fizeram muito pior com Jesus. E essa é a nossa vivência, estamos aqui para isso mesmo, porque quando estamos na contramão desse mundo, somos confrontados mesmo, somos mal interpretados muitas vezes, né? E eu tenho aprendido com a palavra de Deus, eu tenho aprendido com o Senhor Jesus a liberar perdão sempre. Mesmo que a pessoa não tenha se arrependido, não tenha me pedido perdão, mesmo que a pessoa tenha ido embora para muito longe, eu não possa mais ter esse contato, ou ainda que a pessoa tenha morrido, eu tenho aprendido a liberar perdão, porque essa é a vontade de Deus, né? Eu tenho aprendido também que perdão não é sentimento, perdão é decisão. É a decisão de ser feliz, é a decisão de se livrar de um sentimento
que te aprisiona, que te oprime, um sentimento terrível. Então, perdoar é uma decisão. Então, vamos lá para o nosso último episódio, né? O episódio número 6 do tema perdoar. Eu coloquei uma questão aqui. Será que eu consigo perdoar sozinha ou sozinho? Né? Com as minhas próprias forças? Você já experimentou tirar algo muito pesado de um lugar para o outro? Mas é muito pesado mesmo, de um lugar para o outro, sem a ajuda de alguém? Ao fazermos tal coisa, corremos sério risco de nos machucar, né? Com o perdão é a mesma coisa. Se tentarmos perdoar por nossa própria força, nós vamos nos frustrar. E por quê? Porque é impossível. Com as nossas próprias forças, nós não conseguiremos jamais. Então, nós precisamos buscar ajuda. Nós vamos buscar essa ajuda, primeiramente em Deus, né? Ajuda do Espírito Santo de Deus, que Ele é o nosso ajudador. É assim que a palavra de Deus fala. E em pessoas capacitadas por Deus, pessoas maduras na fé, pessoas, eu anotei aqui, íntegras, com vida de oração, conhecedoras da palavra de Deus, pessoas com sabedoria para nos ajudar a lidar com a questão da falta de perdão. Essas pessoas são ferramentas de Deus, são instrumentos de Deus aqui nessa terra. São pessoas que colocaram a sua vida à disposição de Deus para ser bênção, para ser instrumento de bênção, né? Então, nós primeiramente buscamos ajuda em Deus, em oração, em jejum, em busca na palavra, né? Leitura da palavra, meditação na palavra. Buscamos ajuda no Espírito Santo de Deus, que Ele habita em nós. A palavra de Deus diz que nós somos morada do Espírito Santo, nós somos a casa do Espírito Santo de Deus, né? Então, nós buscamos ajuda no Espírito Santo de Deus, que vai usar pessoas. Pessoas o quê? Pessoas maduras na fé, pessoas capacitadas por Deus, pessoas instruídas por Deus na sabedoria da palavra, pessoas com vida no altar, vida de oração, com sabedoria, né, para nos orientar e nos ajudar nessa questão da falta de perdão. Nos ajudar com os nossos sentimentos negativos. Eu não vou conseguir. Perdoar, não, eu não consigo. Jamais, aquela pessoa não merece, né? Então, essas pessoas que são instrumentos de Deus, através do Espírito Santo de Deus, vão nos ajudar a lidar com isso, com esses sentimentos negativos aqui, com essas situações delicadas. Lembre-se, devemos procurar pessoas que são de extrema confiança nossa. Nunca, jamais compartilhe sobre determinados assuntos com qualquer pessoa. Além delas não terem condições de nos ajudar, ainda vai piorar a situação, sabe? Vai gerar constrangimento, vai compartilhar com outras pessoas, né? E não vai resolver a situação. Então, busque de Deus, Ele vai te direcionar. Busque do Espírito Santo de Deus, que Ele vai te direcionar. A que pessoa você deve buscar ajuda, né? Concluindo, então, a nossa série do perdão. A falta de perdão é como um veneno mortal. Nos tira a alegria, nos rouba a paz e nos impede de viver a vida plena que Deus já tem preparado para cada um de nós. Por isso, devemos buscar ajuda. Reforço aqui, buscar ajuda de Deus,
do Espírito Santo de Deus e de pessoas preparadas por Deus para nos ajudar. Para que nós possamos conseguir liberar esse perdão e desfrutar, né, dessa vida plena, de tudo, da saúde mental, da saúde espiritual, da saúde física, em todas as áreas, da saúde profissional, da saúde familiar, conjugal, financeira. Nós devemos buscar sempre liberar o perdão, sabe? Para que nós possamos desfrutar essa vida plena que o Senhor já conquistou para nós naquela cruz, né? Volto a dizer. Então, recapitulando, no primeiro episódio nós vimos que perdoar não é amnésia, perdoar não é esquecer. No segundo episódio nós entendemos que devemos liberar perdão quantas vezes forem necessárias, né? Como bem nos ensinou o nosso amado Senhor e Salvador, nosso Mestre Jesus Cristo, né? Perdoar sem limite. No terceiro episódio nós vimos que todas as pessoas merecem perdão, mesmo aquelas que persistem no erro, elas merecem o nosso perdão. Então nós devemos liberar, indiferente de quem quer que seja, merece ser perdoado sim, porque Deus nos amou e Ele nos perdoou. Quem somos nós para negar o perdão, não liberar o perdão, né? No quarto episódio, nós vimos que perdoar não significa caminhar lado a lado com aquela pessoa que nos prejudicou, não significa ter intimidade, compartilhar nossas confidências, nossos sonhos e projetos com aquelas pessoas que um dia nos feriram, nos prejudicaram. Perdoar não é nada disso. Perdoar é lembrar, sem sentir dor, né? Deixar essa pessoa livre para ser feliz e sermos liberados também para sermos felizes. Lá no quinto episódio dessa série nossa, nós vimos que para liberar o perdão, não necessariamente a outra pessoa obrigatoriamente deva nos pedir perdão. Nós podemos liberar perdão independente se a pessoa se arrependeu e nos pediu perdão ou não, né? Ainda que ela esteja longe do nosso alcance ou até mesmo esteja morta, nós podemos sim recordar o acontecido e liberar o perdão, para que possamos desfrutar de tudo, das riquezas, das grandezas de Deus para a nossa vida. E agora, no nosso sexto e último episódio, nós vimos aqui que não precisamos lidar com a questão da falta de perdão sozinhos. Nós temos o Espírito Santo de Deus, que é o nosso ajudador. Nós temos o nosso amado, precioso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que perdoou toda a humanidade, perdoou aqueles que o prenderam lá naquela cruz, né? Nos dando o modelo a ser seguido. Nós temos o nosso Pai amoroso, que nos amou tanto e nos perdoou da nossa ofensa, que a palavra de Deus diz que nós éramos inimigos de Deus, né? E que Deus fez as pazes conosco, reconciliou conosco através da crucificação de Jesus, através da morte do Cordeiro perfeito em resgate da nossa vida, né? E nós temos pessoas preparadas por Deus, capacitadas para nos ajudar nessa questão tão delicada, né, da falta de perdão. Eu não podia encerrar esse nosso vídeo de outra forma que não fosse orando. Quero orar agradecendo a Deus por esses dias de aprendizado, né? Por esse período preparado por Deus para nós. Esse aprendizado vindo do coração de Deus para nós. Quero agradecer a vida de cada pessoa que foi alcançada, que o seu coração foi tocado, tem sido tocado nesses dias,
quero louvar o Senhor pela sua vida e quero te dizer que sou muito grata a Deus. Se algo do que eu disse trouxe edificação para a sua vida, fez você refletir, pronto, isso para mim já valeu tudo, né? O objetivo, o alvo tem sido alcançado. Então vamos orar? Papaizinho Santo, Deus Altíssimo e Todo-Poderoso, Senhor, te louvo e te agradeço, Senhor, pelo fôlego da vida, pela tua poderosa palavra, que ela é fiel e verdadeira, Senhor. Senhor, eu te agradeço pelo precioso Espírito Santo de Deus, que é o nosso ajudador. Te agradeço pelo nosso querido, amado, precioso Senhor, Salvador, nosso Mestre Jesus Cristo, que nos amou de tal maneira que se entregou por nós naquela cruz, pelo perdão dos nossos pecados, pelo perdão das nossas ofensas. Senhor, eu te agradeço por cada pessoa que tem sido alcançada, que tem sido tocada através dessas ministrações, Pai. Muito obrigada, Jesus querido, que o Senhor, pelo teu precioso nome, pelo teu poder que é infinito, pela tua grandeza, pela tua graça e misericórdia, possa concluir essa obra no coração de cada um de nós, Pai. É a minha oração, é o meu desejo, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus, graça e paz, boa noite a todos. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça e que o Senhor nos dê vitória, nos conceda essa graça de liberar o perdão sempre. Fiquem todos com Deus, grande abraço e até a nossa próxima série. Algo maravilhoso o Senhor tem preparado em meu coração. Fica no ar. Nós iremos continuar nesse processo, nesse trabalho. Glórias a Deus, graça e paz, boa noite a todos. Uma noite de paz e de descanso. Amém, graças a Deus.